Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente delicado e muito importante, que são as estratégias utilizadas por quem comete crimes sexuais contra crianças. Eles usam essas estratégias tanto para atrair a criança para ser uma vítima, quanto para manter o segredo em relação ao crime que está sendo praticado. E aí, tá curioso para saber? Por quê? Hoje a gente vai falar de açaí, de bombom, de pipoca, de esquilho, de dinheiro e de amor pela mãe. Tu deve estar estranhando, né? O que será que tem a ver tudo isso? Diego surtou. O que tem a ver açaí, bombom, pipoca com crimes sexuais? Pois é, parece meio absurdo, né? Mas tem tudo a ver. Tudo mesmo. Por quê? Essas coisas que eu falei, as guloseimas, né? O próprio açaí. Eu vou contar aqui uma história que chegou aqui pra mim que é bem complicado. Porque o abuso sexual ele acontece, você deve estar cansado de ver aí que ele é cometido principalmente, quase 80% dos casos que são relatados oficialmente para as instituições de segurança pública, eles são cometidos ou por familiares ou por pessoas próximas à criança, que por algum motivo têm acesso a ela. E aí estão incluídos o pai, o padrasto, o irmão, o tio, o primo, o vizinho, né? Todas essas pessoas aí estão envolvidas quando tem algum tipo de violência sexual contra a criança. E por que isso acontece? Porque é preciso que você tenha acesso a essa criança. E segundo, é preciso que tu tenhas uma certa relação de confiança com ela para conseguir um momento de ficar sozinho. Então, se fizeres aí a análise, essas pessoas elas conseguem exatamente isso. Elas conseguem acesso à criança e por conta da convivência, elas têm a confiança dela. E eles usam instrumentos como o açaí para conseguir isso. Então, certa vez, um vizinho soube que uma das crianças que morava do lado da sua casa, ela gostava muito de açaí. Só que essa família, ela passava por muitas dificuldades financeiras e com essa oscilação do preço do açaí, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, ela não conseguia dar para a criança o açaí todos os dias. Então ele começou a comprar e convidar a criança para vir tomar açaí na sua casa. E em troca, ele pedia que a criança se despisse, que tocasse nas suas partes íntimas e que ela também permitisse que ele tocasse nas partes íntimas dela. E como a criança queria muito o açaí e ela não tinha compreensão sobre o que estava sendo feito com ela, ela acabava concordando. Até que algum dia, graças a Deus, alguém descobriu, fez a denúncia e o abuso cessou. Eu estou contando essa história porque, infelizmente, ela é muito comum, principalmente com o açaí, que é uma coisa que aqui no Pará muitas pessoas gostam e gostam de consumir diariamente. Mas isso também acontece da mesma forma em relação ao bombom, ao esquilho, à pipoca, também em relação ao joguinho de celular. A gente está recebendo muitos casos, muitos relatos de crianças que são convidadas a brincar no joguinho de celular, mas ó, tem que ser lá em casa. Aí o que acontece? Tu tem o acesso, tem a confiança, convida a criança para um local mais reservado, né, a pretexto de brincar no celular. E chegando lá, a proposta é a mesma, né, a troca de favores sexuais. E a criança, por querer muito a brincadeira e não compreender que ela está sendo vítima de uma violência, às vezes ela acaba aceitando ou, quando não aceita, ela é forçada. E eu ia falar para vocês também, já caminhando aqui para o final,
sobre o amor à mãe. Até isso é utilizado como uma estratégia para que a violência ela não seja revelada. Então, em boa parte dos casos, o abusador ele ameaça a criança dizendo que se ela contar para alguém, ele vai matar a mãe dela. E por esse amor que a criança sente pela mãe, ela prefere ficar sofrendo ali calada, com medo de que algo aconteça para sua genitora. Então, olha só, percebe que são coisas simples que estão no nosso dia a dia e que são utilizadas de uma forma muito cruel. Então, eu sempre conto, quando eu vou fazer as palestras, que eu dizia que a mamãe era muito enjoada, né? Que eu tinha nascido, que eu podia ter nascido numa outra família, que eu tivesse uma mãe mais legal. Porque eu não entendia o que a mamãe fazia por mim, que na verdade ela estava me protegendo. Porque tudo, eu não podia aceitar nada de estranho, eu não podia chegar com nada diferente em casa, então os meus colegas, eles tinham bombom, pipoca, esquilho, tudo isso e eu não podia aceitar nada. Se eu chegasse com uma caneta, um lápis, uma borracha diferente em casa, eu tinha que explicar a procedência e se eu não soubesse explicar, eu ia ter que devolver para a pessoa. Então eu ficava com muita raiva disso, né? Porque a minha mãe pegava muito no meu pé e tal, mas hoje eu sou muito grato, viu? Então, se a senhora estiver assistindo esse vídeo, saiba que hoje eu agradeço muito, porque não sei se a senhora tinha consciência do que a senhora estava fazendo na época, mas a senhora me protegeu, né? Para que eu não fosse mais uma vítima aí nas estatísticas. Então, aproveite esse conhecimento, essas dicas para proteger melhor as crianças que estão perto de você. Mantenha a vigilância constante, seja enjoado, fiscalize redes sociais, o celular. Algumas pessoas precisam trabalhar e deixar a criança, né, com alguém, mas que essa pessoa seja de extrema confiança para que nada aconteça a mais nenhuma criança. E essas foram as dicas de hoje. Um abraço.